Ele tinha 30 minutos para fechar um contrato milionário com investidores franceses, mas o tradutor sumiu. Foi quando a faxineira disse algo que mudou tudo. Marcos Henrique Cavalcante estava com as mãos tremendo quando desligou o telefone. Aos 52 anos, ele tinha construído um império empresarial do zero, superado crises econômicas, enfrentado concorrentes desleais e sobrevivido a 2 separações caras. Mas nunca tinha sentido o pânico puro que estava sentindo naquele momento, no 40º andar do edifício que levava seu nome no centro de São Paulo. A ligação que acabara de receber era o tipo de notícia que destrói carreiras. Pierre Dubois, o tradutor mais respeitado da cidade para negócios corporativos, estava internado em estado grave após um acidente de carro na Marginal. E ele era a única ponte entre Marcos e os investidores franceses que chegariam em exatos 27 minutos para a reunião mais importante da vida da empresa. Senhor Cavalcante! A voz da secretária Carol soou pela interfone, carregada de nervosismo que espelhava o dele. Os relatórios financeiros já estão prontos, mas sobre o tradutor... Carol, me diga que você encontrou alguém. Marcos se levantou da cadeira de couro importado e começou a andar de um lado para o outro da sala. Pela janela, podia ver o trânsito caótico da cidade, mas hoje nem isso conseguia distraí-lo da catástrofe que se aproximava. Carol abriu a porta e entrou na sala. Era uma mulher de 40 anos, eficiente e leal, que trabalhava com Marcos há mais de uma década. Mas hoje seu rosto estava pálido, e ela segurava uma lista de papéis como se fosse uma sentença de morte. Senhor, liguei para todos os tradutores especializados em francês da cidade. Todos estão ocupados ou não conseguem chegar a tempo. Ela pausou, engolindo em seco. O melhor que consegui foi alguém que só pode vir às 4 da tarde. Marcos parou de andar e a encarou. Carol, os franceses chegam em 20 minutos. Esta reunião vale 500 milhões de reais. Se perdermos esse contrato, vamos ter que demitir metade da empresa. Não era exagero. Marcos tinha apostado pesado na expansão internacional da Cavalcante Holdings. Tinha investido 2 anos e 40 milhões de reais preparando essa parceria com o grupo francês Beaumont & Associés. Era um conglomerado de investimentos que abriria as portas para o mercado europeu, algo que ele sonhava há 15 anos. Eu sei, senhor. Estou tentando encontrar uma solução. Carol olhou para a lista novamente, mas suas opções tinham acabado há muito tempo. Marcos voltou a andar pela sala, as mãos nos cabelos. Ele falava inglês razoavelmente bem, espanhol o suficiente para se virar, mas francês era um mistério total para ele. Tinha tentado aprender quando era mais jovem, mas sempre arrumava uma desculpa para adiar as aulas. Agora estava pagando o preço da procrastinação. E aplicativos de tradução? Google Translate? Marcos perguntou desesperado. Senhor, eles vão perceber na hora. E além disso, estamos falando de contratos complexos, termos técnicos, nuances legais. Não é conversa de restaurante. Carol tinha razão, e ambos sabiam disso. O telefone tocou. Marcos atendeu com uma esperança desesperada de que fosse alguma solução milagrosa. Era Jean-Claude Beaumont, o patriarca da família francesa, falando no francês elegante que Marcos não conseguia entender uma palavra. Yes, très bien. Merci. Foi toda a resposta que Marcos conseguiu dar antes de desligar, rezando para ter dito algo apropriado. Carol, eles estão chegando em 15 minutos. 15! Marcos gritou pela primeira vez na frente da secretária. Se não conseguirmos nos comunicar com eles, vão achar que somos amadores. Vão cancelar tudo. Do lado de fora da sala, os funcionários tinham parado de trabalhar. Era a primeira vez que ouviam o chefe perder a composura completamente. Eduardo, o diretor financeiro, se aproximou da porta com cautela. Marcos, posso ajudar? Eduardo entrou na sala, mas seu francês era ainda pior que o de Marcos. Eduardo, você conhece alguém que fale francês? Qualquer pessoa? Marcos estava claramente desesperado. Tem a professora da minha filha, mas ela está dando aula agora, e não entende nada de negócios. Eduardo hesitou. Talvez possamos explicar a situação para os franceses. Pedir para falarem em inglês? Você está louco? São investidores tradicionais, conservadores. Se chegamos aqui sem preparação básica, vão pensar que não somos sérios.
Esse tipo de gente valoriza protocolo, educação, sofisticação. Marcos estava andando em círculos agora. Fernanda, a diretora de marketing, apareceu na porta. Marcos, e se explicarmos que houve uma emergência médica com o tradutor? Eles vão entender. Fernanda, eles voaram de Paris especialmente para essa reunião. Cancelaram outros compromissos. Se não conseguirmos nem nos comunicar adequadamente, vão achar que somos uma empresa de fundo de quintal. Marcos jogou-se na cadeira, derrotado. O relógio na parede marcava exatamente 3 horas. Em 10 minutos, 3 gerações da família Beaumont estariam sentadas na sala de reuniões, esperando por uma apresentação que Marcos não conseguiria fazer. Carol tentou mais uma vez. Senhor, tenho uma última ideia. Vou ligar para a Aliança Francesa. Talvez tenham algum professor disponível. Enquanto Carol discava freneticamente, Marcos olhou pela janela e viu um Mercedes preto parando na entrada do prédio. 3 homens de terno elegante saíram do carro, claramente europeus, claramente importantes. O estômago de Marcos revirou. Carol, eles chegaram e não temos tradutor. Marcos se levantou de um pulo, o pânico atingindo níveis estratosféricos. Foi nesse momento que Ana Silva passou pelo corredor empurrando o carrinho de limpeza. Ela trabalhava no prédio há 2 anos, sempre invisível, sempre silenciosa. Era uma mulher de 43 anos. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, uniformizada com a roupa azul da empresa de limpeza. Ana tinha ouvido a confusão vinda da sala do Sr. Cavalcante, mas estava acostumada com reuniões estressantes e executivos gritando. Fazia parte do ambiente corporativo. Ela limpava aqueles escritórios todos os dias e já tinha visto de tudo. Pessoas chorando ao telefone, discussões acaloradas, comemorações e desespero. Mas hoje havia algo diferente no tom de voz do Sr. Cavalcante. Ela nunca o tinha ouvido assim, tão desesperado, tão humano. Normalmente ele era educado, mas distante com ela. Cumprimentava com um aceno de cabeça quando se esbarravam no elevador, mas nunca realmente a via como pessoa. Ana parou de limpar quando ouviu a palavra francês, sendo repetida várias vezes. Sua mão apertou o pano de limpeza com mais força, e ela sentiu aquela pontada familiar no peito. França. Paris. Uma vida que ela tinha deixado para trás há 4 anos e tentava esquecer todos os dias. Não tem ninguém que fale francês nessa empresa maldita? Marcos gritou para a equipe que se reunira na sua sala. Ana se aproximou da porta, lutando contra todos os instintos que mandavam ela continuar invisível. Continuar sendo apenas a faxineira que ninguém nota. Mas o desespero na voz daquele homem tocou algo profundo dentro dela. Talvez fosse memória dos próprios momentos de desespero, quando havia perdido tudo e não tinha ninguém para ajudar. Com licença, Ana bateu levemente na porta aberta. Todas as cabeças se viraram para ela. Marcos, Carol, Eduardo, Fernanda. Todos olharam para a faxineira como se ela tivesse interrompido uma reunião de estado. Ana, não é hora para limpeza, Carol disse automaticamente sem pensar. Ana respirou fundo e deu um passo para dentro da sala. Desculpe incomodar, mas eu ouvi vocês falando sobre francês. Marcos a olhou com impaciência mal contida. Ana, estamos no meio de uma crise. Os franceses estão subindo agora. Eu sei, senhor. É por isso que vim falar. Ana pausou, sabendo que as próximas palavras mudariam tudo. Eu falo francês fluente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marcos piscou várias vezes, como se não tivesse certeza de que havia escutado direito. Carol abriu a boca, mas não saiu som algum. Eduardo e Fernanda trocaram olhares incrédulos. Você... o quê? Marcos finalmente conseguiu falar. Falo francês fluente, senhor. Morei em Paris por 12 anos. Ana manteve a voz firme, mas por dentro sentia como se estivesse saltando de um penhasco. Marcos a estudou como se a estivesse vendo pela primeira vez. E, de certa forma, estava mesmo. Durante 2 anos, Ana Silva havia sido apenas parte da paisagem. Alguém que limpava sua sala enquanto ele estava em reuniões, que esvaziava seu lixo e passava aspirador no tapete. Agora, de repente, ela estava oferecendo para salvá-lo da maior crise profissional da sua vida. Você tem certeza? Marcos perguntou, a voz ainda carregada de descrença. Absoluta. Trabalhei em Paris, vivi lá, conheço a cultura francesa, posso ajudar.
Ana sentiu o coração disparar. Estava oferecendo para voltar a um mundo que tinha jurado nunca mais fazer parte. Do corredor chegou o som de vozes conversando em francês. Os investidores tinham chegado ao andar. Marcos olhou para Ana, depois para a equipe, depois para o relógio. Não tinha escolha. Era confiar em uma faxineira ou perder 500 milhões de reais. Carol, leve Ana para o banheiro executivo. Arranje uma roupa adequada, rápido. Fernanda, prepare uma pasta com nossos materiais. Eduardo, receba os franceses na recepção e ganhe tempo. Marcos respirou fundo. Ana, espero que você saiba mesmo o que está fazendo. Ana assentiu, mas por dentro estava tremendo. Não era apenas sobre traduzir uma reunião de negócios. Era sobre voltar a ser quem ela um dia foi, sobre tocar em feridas que ainda sangravam, sobre enfrentar um passado que a havia destruído. Enquanto Carol a levava correndo para se arrumar, Ana ouviu os franceses sendo recebidos na recepção. Suas vozes eram educated, refinadas, exatamente como ela lembrava dos executivos com quem costumava trabalhar. E pela primeira vez em 4 anos, Ana Silva se preparava para voltar ao mundo corporativo. Não como a CEO de uma multinacional que um dia foi, mas como a tradutora improvisada que podia salvar ou arruinar a empresa de Marcos Cavalcante. O destino de 500 milhões de reais estava nas mãos de uma faxineira que guardava segredos que ninguém imaginava. Ana sabia que depois dessa reunião, nada mais seria como antes. Ela não poderia mais ser invisível. E talvez, pela primeira vez em 4 anos, não quisesse mais se esconder. Carol praticamente arrastou Ana pelo corredor em direção ao banheiro executivo, os saltos ecoando no mármore polido como batidas de martelo. Ana nunca tinha pisado naquela parte do prédio. Era um mundo diferente do subsolo onde ficava o vestiário dos funcionários da limpeza. Aqui tudo era luxuoso, moderno, intimidador como um museu caro. Ana, você tem certeza absoluta que fala francês? Porque se isso der errado, o Sr. Cavalcante vai nos demitir na hora. Carol abriu a porta do banheiro executivo, que era maior que o quarto onde Ana morava com o filho. Ana olhou no espelho e viu o reflexo de uma mulher de 43 anos, cansada, com rugas ao redor dos olhos que não existiam 4 anos atrás. O uniforme azul da empresa de limpeza a fazia parecer exatamente o que ela havia se tornado. Invisível, descartável, sem importância. Tenho certeza, Carol. Trabalhei em uma multinacional francesa por 8 anos. Era diretora de operações. As palavras saíram antes que Ana pudesse se arrepender de ter dito. Carol parou no meio do movimento de abrir o armário com roupas de emergência que a empresa mantinha para situações imprevistas. Ela se virou lentamente, os olhos arregalados. Você era o quê? É uma longa história. Agora precisamos focar na reunião. Ana evitou entrar em detalhes. Não era hora de explicar como uma ex-executiva tinha virado faxineira. Como uma vida inteira tinha desmoronado em questão de meses. Carol tirou do armário um blazer azul marinho, uma blusa branca e uma saia social. Vista isso. Rapidamente. Eles já devem estar na sala de reuniões questionando onde estamos. Enquanto Ana se trocava, podia ouvir sua própria respiração acelerada ecoando no banheiro luxuoso. Fazia 4 anos que não usava roupas sociais. 4 anos que não participava de uma reunião corporativa. 4 anos que não falava francês profissionalmente. Era como voltar a andar de bicicleta depois de um acidente grave que quase matou você. Ana, preciso saber a verdade. Você realmente entende de negócios? Porque eles vão falar sobre contratos, investimentos, termos técnicos que eu nem sei pronunciar. Carol estava visivelmente nervosa, claramente preocupada com as consequências se tudo desse errado. Ana ajustou o blazer e se olhou no espelho novamente. A transformação era impressionante, quase assustadora. De repente, ela não parecia mais uma faxineira vestida de executiva. Parecia uma executiva de verdade, como se os últimos 4 anos tivessem sido apenas um pesadelo prolongado. Carol, durante 8 anos eu fechei contratos de dezenas de milhões de euros. Negociei com os maiores grupos empresariais da França. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Ana respirou fundo, sentindo algo dentro dela despertar depois de anos adormecido. Mas preciso de 5 minutos sozinha antes da reunião, para me preparar mentalmente. Não temos 5 minutos!
Os franceses estão esperando e Marcos está tendo um ataque de nervos. Carol, se você quer que eu faça isso direito, que eu salve essa empresa do maior vexame da história, preciso desses 5 minutos. Confie em mim. Carol hesitou, estudando o rosto de Ana. Havia algo diferente na postura dela, na voz, na forma como falava. Era como se uma pessoa completamente diferente tivesse emergido de dentro do uniforme de faxineira. 5 minutos, não mais que isso. Carol saiu correndo, deixando Ana sozinha no banheiro. Ana se sentou na poltrona de couro e fechou os olhos. Precisava fazer uma viagem no tempo. Precisava encontrar a Ana Cristina Dumont Silva, que morava em um apartamento elegante em Neuilly-sur-Seine, que falava francês todos os dias, que negociava com os maiores grupos empresariais da Europa como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela lembrou das reuniões na sede da Beaumont Associés, em Paris. Conhecia bem o estilo daquela família. Eram conservadores, tradicionais, valorizavam protocolo e elegância acima de tudo. Jean-Claude, o patriarca, era especialmente rigoroso com etiqueta empresarial. Qualquer deslize, qualquer demonstração de amadorismo, e a reunião estaria perdida antes mesmo de começar. Ana abriu os olhos e se levantou. Era hora de voltar a ser quem ela realmente era, mesmo que por algumas horas. Mesmo que isso significasse tocar em feridas que ainda sangravam. Do lado de fora, Marcos caminhava nervosamente pelo corredor como um leão enjaulado. Eduardo estava na recepção tentando entreter os franceses com café e conversas sobre o tempo, mas Marcos sabia que homens como os Beaumont não tinham paciência para enrolação. Eles vinham fazer negócios, não socializar. Marcos, você tem certeza disso? Fernanda sussurrou quando Carol voltou sem Ana. Apostar tudo em uma faxineira? E se ela não souber realmente? E se for apenas francês básico de escola? Fernanda, você tem alguma ideia melhor? Porque eu aceito qualquer sugestão neste momento. Marcos estava suando através do terno de R$3.000. Carol se aproximou com uma expressão que misturava surpresa e nervosismo. Marcos, preciso te contar uma coisa. Ana disse que era diretora de operações de uma multinacional francesa, durante 8 anos. Marcos parou de andar como se tivesse batido em uma parede invisível. O quê? Como assim? Ela disse que fechava contratos de dezenas de milhões de euros. Marcos, talvez ela realmente saiba o que está fazendo. Talvez não seja apenas uma faxineira. Antes que Marcos pudesse processar completamente essa informação, Ana apareceu no corredor. A transformação era tão dramática que por um segundo ninguém a reconheceu. O blazer azul marinho caía perfeitamente nos ombros, a postura estava ereta, confiante. Ela não caminhava mais como alguém pedindo desculpas por existir. Ela caminhava como alguém que sabia exatamente onde estava indo. Senhor Cavalcante, Ana disse, e até sua voz soava diferente. Mais firme, mais profissional, carregada de uma autoridade que não combinava com a imagem que eles tinham dela. Estou pronta. Marcos a estudou por um momento. Havia algo na presença dela que ele não tinha notado antes. Algo que ia muito além de roupas caras e postura ereta. Era uma confiança natural. Uma elegância que não se aprende em cursos ou se compra em lojas. Ana, antes de entrarmos na sala, preciso saber uma coisa. Você realmente pode fazer isso? Esta reunião vale o futuro da empresa. Se der errado... Ana o olhou diretamente nos olhos, sem piscar, sem hesitar. Senhor Cavalcante, durante 8 anos eu representei uma das maiores empresas francesas do mundo na América Latina. Fechei parcerias que mudaram mercados inteiros. Eu sei exatamente como lidar com investidores franceses. O queixo de Marcos literalmente caiu. Que empresa? Michelin. Como diretora regional para toda a América Latina, reportava diretamente para o conselho em Clermont-Ferrand. Ana pausou, vendo o choque nos rostos de todos. Mas isso é passado. Hoje estou aqui para ajudar você. Fernanda sussurrou para Carol. Como uma ex-diretora da Michelin vira faxineira? Isso não faz sentido. Ana ouviu o comentário, mas escolheu não responder. Não era hora para explicações. Podemos ir? Franceses tradicionais como os Beaumont não gostam de esperar. E quanto mais tempo perdemos, mais eles vão questionar nossa seriedade. Marcos assentiu, ainda processando a revelação.
Eles caminharam em direção à sala de reuniões, e Ana podia sentir os olhares curiosos da equipe. Sabia que depois dessa reunião, tudo mudaria para sempre. Não haveria como voltar a ser invisível. Não haveria como fingir que era apenas uma faxineira comum. A verdade tinha uma forma cruel de vir à tona nos momentos mais inesperados. Quando abriram a porta da sala de reuniões, Ana viu 3 homens elegantemente vestidos conversando em francês. Jean-Claude Beaumont, agora com 70 anos, cabelos completamente brancos, ainda tinha a postura aristocrática que ela lembrava dos tempos de Paris. Philippe Beaumont, por volta dos 40, parecia impaciente olhando o relógio. E havia um terceiro homem que Ana não reconhecia, provavelmente um advogado ou consultor. Messieurs, je vous prie d'excuser notre retard, Ana disse em francês perfeito, o sotaque tão natural que poderia ter nascido em Paris. Os 3 franceses se viraram simultaneamente. Jean-Claude levantou as sobrancelhas, claramente surpreso com a fluência impecável. Philippe parou de olhar o relógio. O terceiro homem a estudou com interesse renovado. Era como assistir a um interruptor sendo ligado. Ana não estava mais falando como uma faxineira que sabia algumas palavras em francês. Estava falando como alguém que viveu, trabalhou e respirou aquela cultura por anos. Marcos estava parado ao lado de Ana, completamente perdido na conversa, mas impressionado com a naturalidade dela. Era como se ela tivesse renascido na frente dos olhos dele, como se a pessoa que conhecia há 2 anos fosse apenas uma sombra da mulher que estava vendo agora. Jean-Claude se aproximou e estendeu a mão com o respeito que se dá a um igual. A conversa continuou em francês por alguns minutos, e Marcos percebeu que não era apenas tradução básica. Ana estava conduzindo uma conversa social sofisticada, estabelecendo rapport, fazendo exatamente o que um negociador internacional experiente faria. O que vocês estão conversando? Marcos sussurrou para Ana. Questões sociais. Ele está comentando sobre a vista da cidade, elogiando o escritório, perguntando sobre minha formação. É protocolo padrão. Eles estão me avaliando para decidir se vocês são sérios o suficiente para fazer negócios. Ana respondeu baixinho, sem perder o sorriso profissional. Philippe disse algo em francês que claramente indicava impaciência para começar os negócios. Monsieur Philippe quer partir para a reunião. Ele tem compromissos em Paris amanhã cedo. Ana traduziu. Marcos se endireitou, tentando recuperar algum controle da situação. Perfeito. Vamos começar então. Ana se posicionou estrategicamente entre Marcos e os franceses, e pela primeira vez em 4 anos, ela se sentiu completamente em casa. Aquele era seu elemento natural, seu habitat original. Não era apenas sobre idioma, era sobre entender culturas, facilitar negócios, construir pontes entre mundos diferentes. Marcos começou sua apresentação em inglês, pausando a cada frase para Ana traduzir. Mas rapidamente percebeu que Ana não estava apenas traduzindo palavra por palavra. Ela estava melhorando, refinando, tornando tudo mais elegante e persuasivo. Como se estivesse traduzindo não apenas o idioma, mas a própria intenção por trás das palavras. Quando Marcos mencionou números de faturamento, Ana não apenas traduziu. Ela contextualizou, explicou o mercado brasileiro, comparou com empresas francesas que eles conheciam. Quando ele falou sobre planos de expansão, ela adicionou detalhes sobre regulamentações que demonstravam conhecimento profundo do assunto. Jean-Claude fez uma pergunta complexa sobre impostos brasileiros. E Ana não apenas traduziu para Marcos. Ela respondeu diretamente, demonstrando compreensão técnica que deixou o francês visivelmente impressionado. Ana, Marcos sussurrou durante uma pausa, quando os franceses conversavam entre si. Você não está apenas traduzindo. Você está vendendo melhor que eu. Ana sorriu. E era um sorriso confiante que ninguém da equipe brasileira tinha visto antes. É assim que se faz negócios com franceses, senhor Cavalcante. Eles precisam sentir que você entende completamente o mundo deles. Tradução literal não basta. A reunião continuou. E Marcos percebeu que estava testemunhando algo extraordinário. Ana não era apenas uma tradutora competente ou mesmo uma ex-executiva disfarçada. Ela era uma negociadora nata, uma ponte cultural perfeita,
Uma mulher que entendia tanto o lado brasileiro quanto o francês, melhor que qualquer consultor que ele já havia contratado. E os franceses claramente estavam impressionados. Philippe parou completamente de olhar o relógio. Jean-Claude fazia anotações com interesse genuíno. O terceiro homem sussurrava comentários positivos que Ana traduzia com modéstia estratégica. Quando fizeram a primeira pausa da reunião, Jean-Claude se aproximou de Ana e disse algo que a fez corar ligeiramente. O que ele disse? Marcos perguntou curioso. Ana hesitou por um momento. Ele disse que raramente encontra consultores com tanta sofisticação empresarial fora de Paris. E quer saber onde você me descobriu. Marcos olhou para Ana com uma expressão completamente nova. Durante 2 anos, ela tinha sido praticamente invisível para ele. Agora, em uma manhã, tinha se transformado na pessoa mais valiosa da sua empresa. Ana, quando essa reunião terminar, nós vamos ter uma conversa muito longa sobre quem você realmente é. Ana assentiu, sabendo que não havia mais como esconder o passado. A faxineira invisível tinha desaparecido para sempre, no momento em que abriu a boca e falou francês como uma nativa. Ana Cristina Dumont Silva estava de volta ao mundo que um dia foi seu, e desta vez estava determinada a não deixar ninguém a destruir novamente. Quando retornaram à sala de reuniões após a pausa, algo fundamental tinha mudado na dinâmica. Os franceses não olhavam mais para Ana como uma simples tradutora contratada de última hora. Havia um respeito nos olhos deles que Marcos nunca tinha visto dirigido a nenhum dos seus funcionários. Jean-Claude até tinha puxado uma cadeira para Ana sentar à mesa, em vez de ficar de pé atrás de Marcos como os tradutores costumavam fazer. Monsieur Cavalcanti, Jean-Claude disse em inglês pausado. Sua consultora é muito, como vocês dizem, impressionante. Ana traduziu automaticamente. O senhor Jean-Claude disse que sou impressionante. Ela fez uma pausa estratégica. Mas acredito que ele está se referindo à apresentação da empresa em geral, senhor Cavalcanti. Marcos percebeu que Ana estava desviando o elogio para ele, protegendo seu ego mesmo quando merecia o reconhecimento. Era um movimento inteligente e diplomático que demonstrava ainda mais sua experiência em negociações internacionais complexas. Philippe abriu uma pasta de documentos e começou a falar rapidamente em francês, gesticulando com as mãos de forma típica dos franceses quando discutem números. Era claramente algo importante, técnico, cheio de termos legais que fariam qualquer leigo se perder completamente. Marcos esperou pela tradução, mas ficou surpreso quando Ana respondeu diretamente em francês, fazendo perguntas específicas e tomando notas detalhadas. Ana, o que está acontecendo? Por favor, me mantenha informado. Marcos sussurrou, começando a se sentir excluído da própria reunião de negócios. Desculpe, senhor. Philippe está apresentando a estrutura de investimento que eles propõem para a parceria. É bastante complexa. Envolve holdings em 3 países diferentes para otimização fiscal. Ana pausou, organizando as informações na cabeça com a precisão de quem já havia visto estruturas similares centenas de vezes. Mas há alguns pontos problemáticos. A configuração que eles propõem pode criar complicações legais sérias no Brasil. Marcos piscou várias vezes, confuso. Como você sabe disso? Porque já estruturei investimentos similares quando trabalhava na França. Essa configuração específica teve problemas com a Receita Federal Brasileira em 2018. Conheço pelo menos 3 empresas que tiveram dores de cabeça enormes com o fisco por usar exatamente essa estrutura. Ana se virou para Philippe e disse algo em francês que fez ele parar de falar imediatamente e consultar seus papéis com urgência. Philippe respondeu algo que claramente era uma pergunta preocupada, porque Ana confirmou com um aceno e continuou explicando em francês. Marcos via o francês mais jovem ficando cada vez mais interessado, fazendo anotações frenéticas do que Ana dizia, como se ela estivesse revelando informações que poderiam salvar o negócio. Ana, pelo amor de Deus, me diga o que está acontecendo. Sou eu quem está fechando esse contrato. Marcos estava começando a se sentir como um espectador na própria reunião milionária. Ana se virou para ele com uma expressão que misturava desculpa e determinação profissional. Senhor Cavalcanti, identifiquei 3 problemas graves na estrutura que eles propuseram. Se assinarmos como está,
O senhor pode ter problemas sérios com o fisco brasileiro e europeu. Multas que podem chegar a milhões. Ela mostrou os papéis cobertos de anotações técnicas. Sugeri algumas modificações que protegem os interesses de ambas as partes e são totalmente legais nas duas jurisdições. Jean-Claude disse algo em francês que fez Philippe sorrir e balançar a cabeça positivamente, claramente impressionado. O que foi agora? Marcos perguntou, sentindo-se completamente perdido. O senhor. Jean-Claude disse que raramente encontra consultores brasileiros com conhecimento tão profundo das regulamentações europeias e que está impressionado com o nível de preparação da sua equipe. Ana hesitou. Ele também sugeriu que o senhor me inclua permanentemente na equipe que vai gerenciar essa parceria nos próximos anos. Marcos sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Em 3 horas, sua faxineira havia se transformado na consultora internacional que ele nunca soube que precisava. E os franceses, conhecidos mundialmente por serem extremamente exigentes e críticos, estavam claramente fascinados com ela. Senhor Cavalcante, Ana continuou baixinho. Posso sugerir uma pausa estratégica? Preciso explicar para o senhor as implicações técnicas do que eles estão propondo antes de continuarmos. Há decisões importantes que precisam ser tomadas. Marcos assentiu, ainda tentando processar como uma funcionária que ele pagava salário mínimo entendia mais de negócios internacionais que seus próprios executivos com MBA. Monsieur, podemos fazer uma pequena pausa? Ana disse aos franceses, em seu francês impecável, que concordaram educadamente. Eles saíram da sala de reuniões e Marcos praticamente arrastou Ana para seu escritório, fechando a porta atrás deles com mais força que o necessário. Carol, Eduardo e Fernanda os seguiram, todos com expressões que misturavam curiosidade extrema e choque total. Ana, quem diabos você é realmente? Marcos explodiu assim que a porta se fechou, a voz carregada de frustração e fascínio. Ana se sentou na cadeira em frente à mesa de Marcos, ainda mantendo a postura ereta e profissional que havia adotado. Mas pela primeira vez desde que colocara o blazer, ele viu vulnerabilidade genuína nos olhos dela, como se estivesse prestes a abrir uma ferida que nunca havia cicatrizado completamente. Meu nome completo é Ana Cristina Dumont Silva. Durante 12 anos morei na França, onde construí uma carreira que achei que duraria para sempre. Ela pausou, respirando fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas profundas. 8 desses anos trabalhei para a Michelin como diretora de operações para toda a América Latina. Antes disso, fiz MBA na HIC Paris e trabalhei para 2 outras multinacionais francesas. O silêncio na sala era tão absoluto que dava para ouvir o ar-condicionado funcionando. Carol tinha parado de respirar. Eduardo estava com a boca aberta como se tivesse visto um fantasma. Fernanda segurava os papéis como se fossem a única coisa sólida em um mundo que acabara de virar de cabeça para baixo. Como você passou de diretora da Michelin para faxineira aqui? Marcos perguntou, a voz mais suave agora, percebendo que havia uma história dolorosa por trás daquela transformação impossível. Ana olhou para as próprias mãos, e pela primeira vez, Marcos viu lágrimas se formando nos olhos dela. Há 4 anos, meu marido François foi preso na França por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Ele era sócio de uma empresa de consultoria que desviava recursos de clientes há anos. Ela pausou, a dor visível no rosto como uma cicatriz fresca. Eu não sabia de nada, vivia focada no meu trabalho, mas como era casada com ele e tínhamos conta bancária conjunta, fui investigada também. Meu Deus, Carol sussurrou, a mão cobrindo a boca. Não fui indiciada porque conseguiram comprovar minha completa inocência, mas o escândalo destruiu minha reputação do dia para a noite. A imprensa francesa não perdoa, e meu nome virou sinônimo de suspeita. Ana limpou uma lágrima que insistia em escapar. Nenhuma empresa francesa queria me contratar. Perdemos tudo, casa, carros, investimentos, amigos. François está preso até hoje, deve ficar mais 2 anos. Marcos se sentou pesadamente na cadeira, o peso da revelação o atingindo como uma avalanche. E por que não procurou emprego na sua área aqui no Brasil? Tentei durante meses. Mandei currículos para todas as multinacionais. Ofereci meus serviços como consultora. Tentei explicar minha situação. Ana respirou fundo, recompondo-se com o profissionalismo que claramente era natural para ela.
Mas quando as empresas pesquisavam meu nome na internet, encontravam todas as notícias sobre o escândalo. Mesmo sendo comprovadamente inocente, ninguém queria correr o risco de contratar alguém associado à fraude fiscal. Eduardo balançou a cabeça, claramente emocionado com a injustiça da situação. Ana, isso é absurdo. Você é visivelmente competente. A vida não se importa com competência quando você precisa comer e pagar aluguel, Eduardo. Ana se endireitou novamente, recuperando a compostura. Gabriel, meu filho, tinha 15 anos quando voltamos. Ele precisava de estabilidade, um lugar para morar, comida na mesa todos os dias. O trabalho de limpeza foi o que consegui mais rapidamente e a empresa oferecia plano de saúde. Fernanda se aproximou, claramente tocada pela história. Ana, o que exatamente está errado com a proposta dos franceses? Você falou em problemas sérios. Ana pegou os papéis que tinha trazido da reunião e instantaneamente voltou ao modo profissional, como se fosse capaz de separar completamente a dor pessoal da competência técnica. Eles estão propondo uma estrutura de investimento que funciona perfeitamente dentro das leis francesas, mas que aqui no Brasil pode ser interpretada como elisão fiscal agressiva pela Receita Federal. Ela mostrou pontos específicos nos documentos, falando com a autoridade de quem havia navegado essas águas antes. Se a Receita decidir auditar, vocês podem enfrentar multas de até 300% do valor investido, além de processos criminais por sonegação. Marcos se inclinou para a frente, finalmente entendendo a gravidade da situação. E você sabe como resolver isso sem perder o investimento? Sei exatamente como resolver. Preciso modificar 3 cláusulas específicas nos contratos e incluir 2 salvaguardas legais que tornam tudo transparente. Ana mostrou suas anotações detalhadas. Isso torna o investimento totalmente legal e auditável em ambos os países, sem reduzir os benefícios fiscais legítimos. Na verdade, pode até aumentar a segurança jurídica para ambas as partes. Carol olhou os papéis por cima do ombro de Marcos, tentando entender a complexidade técnica. Como você pode ter tanta certeza de que isso vai funcionar? Porque estruturei investimentos praticamente idênticos para a Renault quando eles expandiram operações no México e Argentina. Mesma lógica fiscal, adaptada para diferentes regulamentações nacionais. Ana pausou, mostrando uma confiança que vinha claramente de anos de experiência real. E porque ainda mantenho contato informal com alguns ex-colegas que trabalham nas principais consultorias fiscais internacionais. Sei exatamente quais estruturas estão sendo questionadas pelos fiscos nacionais e quais são consideradas seguras. Marcos a estudou por um longo momento, tentando processar completamente quem era a mulher sentada na sua frente. Ana, você não é apenas uma ex-executiva que caiu em desgraça. Você é uma especialista internacional em investimentos europeus no mercado latino-americano. Uma das melhores que já vi. Era, Marcos. Isso foi há 4 anos. Muito tempo no mundo corporativo. Ana corrigiu baixinho, mas havia uma centelha nos olhos dela que não existia há anos. Não, Ana. Conhecimento como o seu não se perde. Você acabou de provar isso salvando um contrato de 500 milhões de reais que eu estava prestes a assinar e que poderia ter me destruído. Marcos se levantou, tomando uma decisão que mudaria tudo. Quando voltarmos para aquela sala, quero que você negocie diretamente comigo. Não como tradutora, mas como consultora sênior da empresa. Ana hesitou, o medo antigo voltando à superfície. Marcos, eu não posso fazer isso. Oficialmente, sou sua funcionária de limpeza. Se os franceses descobrirem a verdade... Ana, os franceses já perceberam que você não é uma tradutora comum. Jean-Claude tem 40 anos de experiência em negócios internacionais. Ele sabe reconhecer competência de classe mundial quando vê, independente do cargo que está no papel. Marcos caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. E honestamente, depois do que presenciei hoje, acho que você entende mais sobre este negócio específico do que eu mesmo. Um toque suave na porta interrompeu a conversa. Era a recepcionista, claramente nervosa. Senhor Cavalcante, os franceses estão perguntando se podem continuar. Disseram que tem algumas questões técnicas específicas que gostariam de discutir com a consultora brasileira. Marcos e Ana trocaram olhares significativos. Eles te chamaram de consultora, não de tradutora. Marcos observou. Porque vocês me apresentaram como tradutora, mas eu agi como consultora internacional.
Ana respondeu com honestidade brutal. Para franceses tradicionais como os Beaumont, competência técnica fala mais alto que títulos formais. Eles reconheceram expertise quando viram. Então vamos dar a eles exatamente o que querem. Marcos tomou a decisão final. Ana, termine essa reunião como a consultora internacional que você realmente é. Feche esse negócio comigo como parceira, não como funcionária. Ana o olhou com uma mistura de esperança e terror. Esperança de voltar a ser quem nasceu para ser. Terror de que tudo pudesse desmoronar novamente se algo desse errado. Marcos, depois de hoje não há mais volta. Você entende isso, certo? Marcos sorriu pela primeira vez desde que a crise começara. Ana, depois do que você fez hoje, eu não quero que haja volta. Quero que você seja exatamente quem sempre foi. A melhor negociadora internacional que já conheci. Quando voltaram para a sala de reuniões, Ana não estava mais tentando se esconder atrás do papel de tradutora. Ela se sentou à mesa como igual, abriu sua própria pasta de documentos e começou a negociar o maior contrato da história da empresa Cavalcante com a elegância e competência que a tinham tornado lenda nas multinacionais francesas. E pela primeira vez em 4 anos, Ana Cristina Dumont Silva voltou a ser exatamente quem nasceu para ser. Uma executiva brilhante fechando negócios de centenas de milhões com a naturalidade de quem nunca deveria ter parado. 3 horas depois, quando os franceses finalmente se levantaram da mesa de reuniões, Marcos sabia que tinha acabado de presenciar algo histórico. Não apenas tinham fechado o contrato original de 500 milhões de reais, mas Ana havia estruturado uma parceria muito mais ampla que incluiria 2 outros projetos nos próximos 18 meses. O valor total chegava a 800 milhões de reais. Jean-Claude se aproximou de Ana e apertou sua mão com o respeito profundo que só franceses dão a alguém que realmente os impressiona. Madame Silva, foi um prazer trabalhar com alguém do seu calibre. Raramente encontramos essa combinação de conhecimento técnico e elegância comercial. Felipe adicionou em inglês pausado, mas sincero. Transformaram um bom investimento em uma oportunidade excepcional. Nossa equipe em Paris ficará muito impressionada. O terceiro homem, que Ana descobrira ser o diretor financeiro do grupo, entregou seu cartão pessoal. Madame, se algum dia considerar voltar ao mercado europeu, gostaríamos muito de conversar sobre oportunidades. Depois que os franceses saíram, prometendo retornar na semana seguinte com a documentação final, Marcos ficou sozinho com Ana na sala de reuniões. O silêncio era carregado de tensão, realização e uma mudança irreversível que ambos podiam sentir no ar. Ana, Marcos disse finalmente, afrouxando a gravata pela primeira vez no dia. Em 6 horas você acabou de fechar o maior negócio da história da minha empresa. Não apenas salvou um contrato que poderia ter me arruinado, mas o transformou em algo muito maior do que eu sonhava. Ele pausou, procurando as palavras certas. E fez isso, usando conhecimento e experiência que eu nem sabia que existiam a metros de distância de mim durante 2 anos. Ana estava guardando os documentos na pasta, evitando olhar diretamente para ele. Agora que a adrenalina da negociação tinha passado, a realidade do que acontecera estava se instalando. Ela não era mais a faxineira invisível. Não havia mais como voltar atrás. Fiz o que precisava ser feito, Marcos. Nada mais. Para de me chamar de Sr. Cavalcante. Depois do que aconteceu hoje, acho que podemos ser Marcos e Ana. Ele se sentou pesadamente na cadeira, o peso do dia finalmente o atingindo. Ana, preciso fazer uma pergunta direta e quero uma resposta completamente honesta. Ana finalmente o olhou, preparando-se para o que estava por vir. Por que você nunca me disse quem realmente era? Por que aceitou trabalhar como faxineira quando claramente é uma das mentes empresariais mais brilhantes que já conheci? Ana suspirou profundamente, como se estivesse carregando esse peso há anos. Marcos, quando você está desesperado, quando precisa colocar comida na mesa do seu filho e pagar aluguel no final do mês, orgulho é luxo que você não pode se dar. Ela pausou, olhando pela janela para a cidade que a havia acolhido quando não tinha mais nada. E, honestamente, depois de perder tudo na França, de ver meu nome associado a escândalo em todos os jornais, eu não tinha mais confiança na minha capacidade profissional.
Comecei a acreditar que talvez eu não fosse tão boa quanto pensava. E hoje, como se sente depois de impressionar alguns dos investidores mais sofisticados da Europa? Ana sorriu. E foi um sorriso verdadeiro, cheio de uma emoção que ela não sentia há anos. Hoje me senti como eu mesma pela primeira vez em 4 anos. Como se eu tivesse acordado de um pesadelo muito longo. Marcos se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo, onde milhares de pessoas lutavam todos os dias para sobreviver, para reconstruir, para encontrar seu lugar no mundo. Ana, tenho uma proposta para fazer. Na verdade, tenho várias propostas. Ana esperou em silêncio, o coração batendo mais rápido. Primeira opção. Você aceita uma das ofertas que certamente vão chegar dos franceses? Vira consultora internacional independente, ganha muito dinheiro, reconstrói completamente sua carreira no mercado europeu. Marcos se virou para ela. Segunda opção. Você se torna minha sócia na Cavalcante Holdings. Comandamos juntos esta expansão internacional e todas as outras que vierem. Ana piscou várias vezes, certa de que havia escutado errado. Sócia. Ana, depois do que presenciei hoje, tenho absoluta certeza de que você conhece mercados internacionais infinitamente melhor que eu. Tem contatos, experiência, credibilidade e claramente tem o talento para transformar uma empresa regional brasileira em um player internacional. Marcos se aproximou da mesa. Estou oferecendo sociedade de 25% da empresa, mais participação especial nos lucros de todos os contratos internacionais que você trouxer. O queixo de Ana literalmente caiu. Durante 4 anos, ela havia limpado escritórios e sonhado com uma segunda chance. Agora, de repente, estava sendo oferecida uma sociedade em uma empresa que acabara de fechar o maior contrato da sua história. Marcos, eu não posso aceitar algo assim. É generoso demais. Você mal me conhece. Ana, hoje você salvou minha empresa de um contrato que poderia ter resultado em processos criminais e multas milionárias. Depois transformou um negócio de 500 milhões em uma parceria de 800 milhões. Se isso não merece uma sociedade, eu não sei o que merece. Marcos sorriu genuinamente. Além disso, tenho a forte sensação de que com você como sócia, esses 800 milhões dos franceses são apenas o começo de algo muito maior. Ana se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade onde tinha recomeçado a vida dos 04 anos atrás. Uma cidade que a havia recebido como refugiada e agora estava oferecendo uma segunda chance que ela nunca imaginou possível. Por alguns minutos, ficou em silêncio, processando a magnitude da proposta. Sociedade significava segurança financeira para ela e Gabriel. Significava reconhecimento profissional. Significava que ela finalmente poderia usar todo o seu conhecimento e experiência sem se esconder. Marcos, posso fazer uma contraproposta? Claro. Aceito a sociedade, mas com 3 condições não negociáveis. Ana se virou para ele com a determinação que Marcos estava aprendendo a reconhecer. Primeira, quero que todos os funcionários de limpeza e serviços gerais desta empresa tenham seus salários revistos e aumentados em pelo menos 30%. Se eu posso passar de faxineira a sócia, outros também merecem oportunidades e reconhecimento. Marcos assentiu imediatamente, impressionado com a generosidade e consciência social dela. Concordo completamente. E a segunda condição? Quero estabelecer um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários. Educação muda vidas, e quero que a empresa seja parte dessa transformação. Ana pausou. Gabriel conseguiu bolsa na USP, mas sei quantas famílias aqui lutam para dar educação de qualidade aos filhos. Perfeita. Vamos criar o programa Ana Silva de bolsas de estudo. E a terceira condição? Ana sorriu. E havia algo de travesso nesse sorriso que Marcos não esperava. Quero uma semana para treinar minha substituta na limpeza. Não posso deixar o trabalho pela metade. Marcos riu, genuinamente divertido e tocado pela humildade dela. Ana, você acabou de fechar um negócio de 800 milhões de reais e está preocupada em treinar uma faxineira? Marcos, uma coisa que aprendi na vida é que todo trabalho honesto tem dignidade. E toda transição deve ser feita com responsabilidade e respeito. Ana estendeu a mão. Então, temos um acordo? Marcos apertou a mão dela,
sabendo que estava selando não apenas uma parceria empresarial, mas uma amizade que mudaria ambas as suas vidas para sempre. Temos um acordo. E Ana, bem-vinda de volta ao mundo onde você sempre pertenceu. Do lado de fora da sala de reuniões, Carol, Eduardo e Fernanda esperavam ansiosos para saber o resultado. Quando Marcos e Ana saíram, ambos sorrindo, souberam que algo extraordinário tinha acontecido. Pessoal, Marcos anunciou para a equipe reunida. Quero apresentar oficialmente Ana Cristina Dumont Silva, nossa nova sócia e diretora de negócios internacionais da Cavalcante Holdings. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Carol, que começou a bater palmas. Em segundos, todo o escritório estava aplaudindo. Funcionários saíram de suas salas para ver o que estava acontecendo, e a notícia se espalhou pelo prédio como fogo. Ana estava emocionada, mas também um pouco assustada com a atenção. Durante 4 anos, havia se escondido, se tornado invisível. Agora, de repente, era o centro das atenções de uma empresa inteira. Ana, Fernanda se aproximou. Isso é incrível. Você merece cada reconhecimento. Eduardo adicionou. Sempre soube que havia algo especial em você. A forma como observava as reuniões, como entendia as conversas. Agora tudo faz sentido. Carol, que havia ajudado Ana a se transformar horas antes, estava com lágrimas nos olhos. Ana, estou tão feliz por você. Você vai revolucionar esta empresa. Naquela tarde, Ana se mudou para um escritório no 38º andar, com vista panorâmica da cidade. Sentada em sua nova mesa, olhando para documentos de outros projetos internacionais que já estavam chegando, ela se permitiu sentir algo que não sentia há 4 anos. Esperança genuína no futuro. Seu telefone tocou. Era Gabriel, ligando da universidade. Mãe, você não vai acreditar no que estou ouvindo aqui na faculdade. Todo mundo está falando de uma história sobre uma faxineira que virou sócia de uma empresa depois de fechar um contrato milionário. Estão dizendo que é inspirador demais para ser verdade. Ana riu, realizando que a história já estava se espalhando. Filho, há coisas na vida que são tão extraordinárias que parecem impossíveis. Mas às vezes, elas realmente acontecem. Mãe, essa história é sobre você, não é? Ana olhou pela janela do seu novo escritório, vendo a cidade se estender até o horizonte. Sim, Gabriel. É sobre nós. Sobre recomeçar. Sobre nunca desistir. Mesmo quando tudo parece perdido. Quando desligou o telefone, Ana se permitiu chorar pela primeira vez em 4 anos. Mas não eram lágrimas de tristeza ou frustração. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de uma mulher que havia encontrado seu caminho de volta para casa. Ana Cristina Dumont Silva não era mais a faxineira invisível que limpava escritórios em silêncio. Era sócia da Cavalcante Holdings, uma das negociadoras internacionais mais respeitadas do país, e uma mulher que havia provado que segundas chances realmente existem. Às vezes, elas vêm quando você menos espera, disfarçadas de crise. E às vezes, para encontrá-las, você precisa ter coragem de mostrar quem realmente é, mesmo quando o mundo inteiro disse que você não tinha mais valor. Ana havia encontrado essa coragem, e agora, finalmente, estava pronta para construir o futuro que sempre mereceu. 6 meses depois da reunião que mudara tudo, Ana estava em seu escritório no 38º andar, revisando os contratos de 3 novos projetos internacionais, que chegaram apenas naquela semana. A mesa de vidro estava coberta de documentos em português, inglês e francês, evidência concreta de como a Cavalcante Holdings havia se transformado desde que ela se tornara sócia. Mas naquela manhã de segunda-feira, Ana não conseguia se concentrar completamente nos números. Estava olhando pela janela, observando a movimentação da cidade, ainda processando a velocidade com que sua vida havia mudado. Há 6 meses, ela chegava ao trabalho às 5 da manhã, carregando produtos de limpeza. Hoje, tinha 3 assistentes, um salário que multiplicava por 20 o que ganhava antes, e reuniões marcadas com CEOs de empresas multinacionais. Uma batida suave na porta a tirou dos pensamentos. Era Márcia, sua assistente executiva principal, uma jovem de 28 anos, formada em Relações Internacionais pela PUC, que falava 4 idiomas
e havia trabalhado em consultorias internacionais antes de se juntar à equipe que Ana estava construindo. Ana, chegaram mais 2 propostas esta manhã. Uma do grupo alemão BMW e outra de um conglomerado italiano que quer investir no setor de energia renovável. Márcia colocou as pastas organizadas sobre a mesa. E o Marcos quer falar com você quando tiver um momento. Disse que é sobre algo importante. Ana sorriu, ajustando os óculos de grau que havia voltado a usar desde que retomara a vida executiva. Diga ao Marcos que estou livre agora. E Márcia, pode remarcar minha reunião das 3? Quero revisar essas propostas com calma antes de tomar qualquer decisão. Márcia assentiu e saiu, deixando Ana sozinha mais uma vez. Ela pegou a primeira pasta, mas antes de abrir, permitiu-se um momento de reflexão. A transformação não havia sido apenas profissional. Sua vida pessoal também estava completamente diferente. Gabriel, agora no 2º ano de engenharia na USP, estava florescendo como nunca antes. A bolsa de estudos que a empresa havia criado permitiu que ele se dedicasse integralmente aos estudos, e suas notas estavam entre as melhores da turma. Mais importante, ele havia recuperado a confiança em si mesmo e no futuro. Ana havia se mudado para um apartamento amplo em Moema, com 3 quartos e uma vista linda da cidade. Gabriel tinha seu próprio escritório para estudar, e Ana havia montado um home office completo para os dias em que precisava trabalhar em casa. Era uma vida que ela nem sonhava ser possível novamente. Seu telefone tocou, interrompendo as reflexões. Era uma ligação internacional. Ana Cristina Dumont Silva. Ela atendeu no modo profissional que havia retomado naturalmente. Ana, c'est Jean-Claude Beaumont. Comment allez-vous? A voz do patriarca francês soava alegre e familiar. Monsieur Beaumont, que surpresa! Estou muito bem, obrigada. Como posso ajudá-lo? Jean-Claude continuou em francês, mas Ana mentalmente traduzia para si mesma enquanto ouvia. Ele estava ligando para convidá-la para uma conferência internacional sobre investimentos na América Latina que aconteceria em Paris no mês seguinte. Queriam que ela fosse a palestrante principal, representando o mercado brasileiro. É uma honra enorme, Monsieur Beaumont. Mas preciso conversar com o meu sócio antes de confirmar. Ana respondeu diplomaticamente. Bien sûr. Mas Ana, posso dizer uma coisa? Nos últimos 6 meses, você se tornou uma referência no mercado europeu para investimentos no Brasil. Seu nome é respeitado nos melhores círculos empresariais de Paris. Quando desligou, Ana ficou alguns minutos absorta. 6 meses atrás, seu nome estava associado a escândalo e desgraça. Agora, aparentemente, era sinônimo de competência e sucesso. A vida tinha uma forma peculiar de dar voltas completas. Marcos bateu na porta e entrou sem esperar resposta, como havia se tornado costume entre eles. A parceria havia evoluído para uma amizade genuína, baseada em respeito mútuo e confiança absoluta. Ana, você parece pensativa. Algum problema? Marcos se jogou na poltrona em frente à mesa dela, carregando uma pasta que parecia importante. Nada de problema. Jean-Claude Beaumont acabou de ligar de Paris. Quer que eu palestre em uma conferência internacional sobre investimentos na América Latina. Ana sorriu. Aparentemente, nos últimos meses me tornei uma referência no mercado europeu. Marcos gargalhou. Ana, você sempre foi uma referência. Só precisou de uma oportunidade para mostrar isso novamente. Ele abriu a pasta que trouxera. E falando em oportunidades, tenho uma proposta que pode te interessar. Ana se inclinou para frente, curiosa. Chegou uma proposta da Petrobras. Eles estão estruturando uma joint venture com empresas europeias para exploração de petróleo em águas profundas. É um projeto de 15 bilhões de reais. Marcos pausou para deixar o número fazer efeito. E eles querem especificamente a Cavalcante Holdings como consultora, com você liderando as negociações. Ana sentiu o coração acelerar. 15 bilhões de reais seria o maior projeto da história da empresa e potencialmente um dos maiores contratos de consultoria internacional já fechados no Brasil. Marcos, isso é gigantesco. Você tem certeza de que estão falando especificamente de mim? Ana, eles disseram textualmente que querem a ex-diretora da Michelin que impressionou os franceses e está revolucionando o mercado brasileiro de consultoria internacional.
Marcos sorriu. Sua reputação chegou até a Petrobras. Ana se levantou e caminhou até a janela, tentando processar a magnitude da oportunidade. 6 meses atrás, ela limpava banheiros executivos. Agora, a maior empresa do país queria contratá-la para o maior projeto da década. Marcos, aceitar um projeto desse tamanho significa expandir drasticamente nossa operação. Vamos precisar contratar mais consultores, abrir escritórios em outras cidades, talvez até no exterior. Eu sei, e estou preparado para isso. Marcos se levantou também. Ana, quando te ofereci sociedade, sabia que você transformaria esta empresa. Mas nem eu imaginava que seria tão rápido e tão grande. Ana se virou para ele. Marcos, preciso ser honesta. Um projeto como esse vai atrair atenção internacional. Meu passado na França, o escândalo com François, tudo pode vir à tona novamente. Marcos a estudou por um momento. Ana, você está com medo? Não exatamente medo, mas preocupação. Construímos algo lindo aqui. Uma reputação sólida. Não quero que o passado prejudique o que conquistamos. Marcos caminhou até ela e colocou uma mão no ombro dela de forma paternal. Ana, você enfrentou o pior que a vida pode oferecer e saiu mais forte. Perdeu tudo e reconstruiu uma carreira ainda melhor. Se alguém tentar usar seu passado contra você, vai descobrir que você não é mais a mesma mulher vulnerável de 4 anos atrás. Ana assentiu, sentindo a confiança voltando. Você tem razão. E além disso, a verdade sempre foi do nosso lado. Eu nunca fiz nada errado. Exatamente. E agora você tem uma empresa sólida, uma reputação impecável no Brasil e amigos poderosos que te apoiam. Marcos voltou para a pasta. Então, o que acha? Aceitamos o desafio da Petrobras? Ana olhou mais uma vez pela janela, vendo a cidade que a havia acolhido quando não tinha mais nada e que agora estava oferecendo a maior oportunidade da sua carreira. Aceitamos, mas com uma condição. Qual? Quero que parte dos honorários desse projeto seja destinada a expandir nosso programa de bolsas de estudo. Se vamos crescer, quero que nossa responsabilidade social cresça junto. Marcos sorriu, mais uma vez impressionado com a generosidade dela. Feito. Vamos destinar 5% dos honorários líquidos para bolsas de estudo. Eles passaram as próximas 2 horas planejando a expansão da empresa. Discutiram a necessidade de contratar pelo menos 10 novos consultores, abrir um escritório no Rio de Janeiro para ficar mais próximo da Petrobras e possivelmente estabelecer uma representação em Paris para facilitar os negócios europeus. Ana, tem mais uma coisa, Marcos disse quando estavam terminando. Recebi uma ligação do jornal O Estado de São Paulo. Querem fazer uma matéria de capa sobre você para o caderno de economia. De faxineira a executiva. A história da mulher que está mudando o mercado brasileiro de consultoria internacional. Ana hesitou. Marcos, não sei se estou pronta para esse tipo de exposição. Ana, querendo ou não, você se tornou um símbolo. Uma prova de que o Brasil tem talentos excepcionais e que segundas chances realmente existem. Marcos se inclinou para a frente. Sua história pode inspirar milhares de pessoas que estão passando por dificuldades. Ana pensou por um momento. Durante 4 anos, havia se escondido, envergonhada do passado e com medo do futuro. Talvez fosse hora de assumir completamente quem ela havia se tornado. Está bem, mas quero que a matéria inclua informações sobre nosso programa de bolsas de estudo. Se vou ser um símbolo, que seja um símbolo útil. Naquela tarde, Ana teve sua primeira entrevista para a mídia nacional em 4 anos. O jornalista ficou fascinado com sua história, fazendo perguntas sobre sua trajetória na França, a queda, a reconstrução no Brasil e os planos futuros. Senhora Ana, o jornalista perguntou no final, qual conselho daria para pessoas que perderam tudo e acham que não têm mais futuro? Ana pensou cuidadosamente antes de responder. Diria que às vezes precisamos descer ao fundo do poço para descobrir nossa verdadeira força. Que competência real nunca se perde, apenas fica adormecida esperando a oportunidade certa. E que segundas chances existem, mas geralmente vêm disfarçadas de trabalho duro e muita humildade. Quando a entrevista terminou, Ana se sentiu liberta. Pela primeira vez em anos, havia falado abertamente sobre sua história sem vergonha ou medo. Havia assumido completamente sua jornada,
com todas as quedas e vitórias. Ao final do dia, quando estava organizando a mesa para ir embora, Ana encontrou uma foto que Gabriel havia dado para ela semanas antes. Era uma foto dos dois no dia da formatura do ensino médio dele, poucos meses depois que voltaram da França. Ambos estavam magros, cansados, mas sorrindo. Ela colocou a foto ao lado de outra mais recente, tirada na festa de comemoração quando ela se tornou sócia. Gabriel estava radiante, confiante, cheio de planos para o futuro. A transformação de ambos estava evidente. Ana sorriu, guardou os documentos na pasta e se preparou para ir para casa. No carro, ligou para Gabriel. Filho, como foi o dia na faculdade? Mãe, incrível. O professor de engenharia internacional comentou sobre uma executiva brasileira que está ganhando reconhecimento na Europa por projetos de infraestrutura. Quando ele disse o nome Ana Silva, quase gritei, essa é minha mãe. Ana riu, sentindo o coração se encher de orgulho e felicidade. Gabriel, posso te contar um segredo? Claro, mãe. Hoje aceitamos um projeto de 15 bilhões de reais com a Petrobras. Vai ser o maior da nossa história. Gabriel ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Mãe, você é incrível. Em 6 meses passou de faxineira para consultora de projetos bilionários. Isso é surreal. Gabriel, nada disso seria possível sem você. Você me deu força para continuar quando eu queria desistir. Me lembrou todos os dias que vale a pena lutar pelo futuro. Quando desligou, Ana estava chegando em casa. O apartamento em Moema estava iluminado, acolhedor, cheio da vida que ela havia reconstruído tijolo por tijolo. Gabriel estava na sala estudando, os livros espalhados sobre a mesa de centro. Mãe, como foi o dia da nova executiva mais famosa do Brasil? Gabriel se levantou para abraçá-la. Foi um dia de decisões importantes, filho. Decisões que vão definir nosso futuro pelos próximos anos. Eles jantaram juntos, conversando sobre os planos de Gabriel para os próximos semestres, sobre a possibilidade dele fazer intercâmbio na França, sobre os sonhos que agora eram novamente possíveis. Mais tarde, quando Gabriel estava em seu quarto estudando, Ana se sentou na varanda do apartamento, olhando para as luzes da cidade. Pensou em François, ainda preso na França, e percebeu que não sentia mais raiva ou mágoa. Sentia apenas indiferença e gratidão por ter encontrado força para recomeçar. Pensou em todos os funcionários da limpeza que ainda trabalhavam no prédio da Cavalcante Holdings e no programa de bolsas que estava mudando a vida de suas famílias. Pensou em Marcos, que havia apostado nela quando ela nem acreditava mais em si mesma. E pensou no futuro que se estendia à frente, cheio de possibilidades que 6 meses atrás pareciam impossíveis. Ana Cristina Dumont Silva não era mais a mulher destruída que havia voltado da França 4 anos antes. Não era mais a faxineira invisível que limpava escritórios em silêncio. Era uma executiva respeitada, uma sócia próspera, uma mãe orgulhosa e uma mulher que havia provado que a vida sempre oferece uma segunda chance para quem tem coragem de agarrá-la. 1 ano depois da reunião que mudara tudo para sempre, Ana estava no palco principal do Centro de Convenções em São Paulo, diante de uma plateia de 1.500 empresários, investidores e executivos. Era o Congresso Nacional de Negócios Internacionais e ela havia sido convidada como palestrante principal para falar sobre reconstrução profissional e excelência em consultoria internacional. Mas hoje não era apenas mais uma palestra. Era o dia em que ela receberia o Prêmio Executiva do Ano, concedido pela Associação Brasileira de Executivos, pelo trabalho excepcional que havia desenvolvido na Cavalcante Holdings e pelo impacto que causa no mercado brasileiro de consultoria internacional. Ana ajustou o microfone e olhou para a plateia. Na primeira fileira, Gabriel estava sentado com um sorriso orgulhoso que iluminava todo o rosto. Ao lado dele, Marcos, que havia se tornado muito mais que um sócio, era praticamente um irmão mais velho. Carol, Eduardo e Fernanda também estavam ali, representando a equipe que havia crescido de 15 para 120 funcionários no último ano. Há exatamente 18 meses. Ana começou, a voz firme ecoando pelo auditório. Eu trabalhava como faxineira em um edifício corporativo no centro de São Paulo. Chegava às 5 da manhã, limpava escritórios, esvaziava lixos e tentava ser invisível.
Não porque tinha vergonha do trabalho, mas porque tinha vergonha de quem eu achava que havia me tornado. Um murmúrio percorreu a plateia. Mesmo quem conhecia sua história ficava impressionado com a honestidade brutal dela. Hoje, exatos 18 meses depois, nossa empresa fechou contratos internacionais no valor de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Criamos 250 empregos diretos. Estabelecemos parcerias com 15 países. E nosso programa de bolsas de estudo já beneficiou mais de 800 famílias. A plateia explodiu em aplausos, mas Ana levantou a mão pedindo silêncio. Mas não estou aqui para falar sobre números. Estou aqui para falar sobre algo muito mais importante. Sobre segundas chances, sobre a dignidade do trabalho e sobre como o Brasil desperdiça talentos todos os dias simplesmente porque não sabemos olhar além das aparências. Ana pausou, deixando as palavras fazerem efeito. Durante 4 anos fui apenas mais uma estatística. Uma imigrante que voltou ao país natal sem recursos, uma mulher de meia idade competindo por empregos com pessoas muito mais jovens, uma profissional altamente qualificada que o mercado havia descartado por associação com o escândalo. Sua voz ficou mais intensa. Quantos de vocês têm funcionários de limpeza, segurança, manutenção, que talvez sejam ex-professores, ex-engenheiros, ex-administradores que a vida forçou a aceitar qualquer trabalho disponível? O silêncio no auditório era absoluto. Ana podia ver pessoas na plateia, olhando umas para as outras, claramente refletindo sobre a pergunta. Eu tive sorte, muito sorte. Estava no lugar certo, na hora certa, quando uma crise forçou meu chefe a descobrir quem eu realmente era. Ana olhou diretamente para Marcos. Mas quantos talentos excepcionais estão escondidos nos nossos próprios escritórios, esperando apenas uma oportunidade de mostrar seu valor? Ana contou então sua história completa. A carreira na França, o escândalo que não era culpa sua, a volta ao Brasil, os anos de limpeza e finalmente a oportunidade que mudou tudo. Falou sobre o medo, a vergonha, a sensação de inutilidade, mas também sobre resistência, esperança e a importância de nunca desistir completamente de si mesmo. A lição mais importante que aprendi, Ana disse se aproximando do final da palestra, é que competência real nunca se perde. Pode ficar adormecida, escondida, subutilizada, mas está sempre ali, esperando a chance de ressurgir. E que às vezes, para encontrar essa chance, precisamos aceitar começar do zero, trabalhar duro, e manter nossa dignidade intacta, independente do que estivermos fazendo. A plateia se levantou em uma ovação que durou 5 minutos. Ana viu lágrimas nos olhos de muitas pessoas, viu executivos obviamente emocionados, viu jovens profissionais tomando notas como se cada palavra fosse preciosa. Depois da palestra, durante a cerimônia de premiação, Ana subiu novamente ao palco para receber o troféu de executiva do ano. O presidente da Associação Brasileira de Executivos leu uma citação que a fez corar. Ana Cristina Dumont Silva representa o melhor do empresariado brasileiro. Competência técnica excepcional, visão estratégica internacional, responsabilidade social genuína e uma capacidade extraordinária de transformar a adversidade em oportunidade. Em 18 meses, ela não apenas reconstruiu sua própria carreira, mas revolucionou o mercado brasileiro de consultoria internacional e inspirou milhares de profissionais em todo o país. Quando Ana segurou o troféu, pesado e elegante, sentiu que estava segurando muito mais que um reconhecimento profissional. Estava segurando a prova física de que a vida realmente oferece segundas chances para quem tem coragem de agarrá-las. Após a cerimônia, houve um coquetel, onde Ana foi abordada por dezenas de pessoas. Executivos querendo parcerias, jovens profissionais pedindo conselhos, jornalistas querendo entrevistas. Mas as conversas que mais a tocaram foram com funcionários de diversos setores que se aproximaram para contar suas próprias histórias de recomeço. Senhora Ana, disse uma mulher de 50 anos, sou gerente de RH de uma multinacional. Depois de ouvir sua palestra, vou revisar nossos processos de contratação. Quantos talentos talvez estejamos perdendo por preconceito? Um jovem executivo se aproximou nervosamente. Ana, meu pai é porteiro de um edifício comercial.
mas tem formação em contabilidade. Há 10 anos não consegue emprego na área. Sua história me fez perceber que talvez eu possa ajudá-lo de uma forma diferente. Era exatamente o impacto que Ana esperava causar. Mais tarde, naquela noite, Ana, Gabriel e Marcos jantaram juntos em um restaurante elegante para comemorar. A conversa fluía entre planos futuros, memórias dos últimos meses e reflexões sobre como tudo havia mudado. "Mãe", Gabriel disse durante a sobremesa, "hoje percebi uma coisa. Você não apenas reconstruiu sua carreira. Você se tornou uma pessoa ainda melhor do que era antes de tudo desmoronar." Ana olhou para o filho, surpresa. "Por que você acha isso?" "Porque antes, na França, você era competente e bem-sucedida, mas talvez um pouco distante da realidade de quem luta para sobreviver. Agora você é competente, bem-sucedida e completamente conectada com as dificuldades das pessoas comuns." Gabriel pausou. "Você usa seu sucesso para ajudar outros. Isso é muito mais poderoso." Marcos assentiu. "Gabriel tem razão. Ana, você se tornou não apenas uma executiva excepcional, mas uma líder que entende responsabilidade social de verdade." Ana sentiu os olhos se encherem de lágrimas de gratidão. "Vocês dois são a razão pela qual consegui chegar até aqui. Gabriel, você me deu propósito nos momentos mais difíceis. Marcos, você me deu a oportunidade quando ninguém mais daria. E você?" Marcos respondeu. "Transformou essa oportunidade em algo muito maior do que eu jamais imaginei possível." 2 meses depois, Ana estava em Paris, no escritório da Beaumont & Associés, assinando um contrato para estabelecer uma joint venture permanente entre as duas empresas. A Cavalcante Holdings abriria escritório em Paris e a Beaumont estabeleceria operações permanentes no Brasil. Jean-Claude Beaumont, agora com 71 anos, observava a assinatura com satisfação evidente. Ana, quando a conhecemos há 2 anos, sabíamos que estava na presença de alguém especial. Mas nem imaginávamos que você se tornaria uma das executivas mais respeitadas da América Latina. Monsieur Beaumont, muito disso só foi possível por causa da confiança que vocês depositaram em mim desde o primeiro momento." Philippe Beaumont, que estava acompanhando a reunião, adicionou. "Ana, em 2 anos você provou que o Brasil tem alguns dos melhores talentos empresariais do mundo. Estamos ansiosos para expandir nossos investimentos no país." Quando Ana saiu do escritório da Beaumont, caminhou pelas ruas de Paris onde havia morado por 12 anos. Era estranho estar de volta, mas não como a refugiada quebrada que havia partido 4 anos antes. Estava voltando como uma executiva respeitada, fechando negócios internacionais, representando o Brasil nos mais altos níveis corporativos. Ela passou pelo prédio onde morava com François, agora ocupado por outras pessoas. Sentiu uma pontada de nostalgia, mas não de tristeza. Era nostalgia pela pessoa jovem e ambiciosa que havia sido, mas também gratidão pela mulher mais sábia e forte que havia se tornado. Naquela noite, em seu hotel, Ana recebeu uma ligação inesperada. Era François, ligando da prisão. "Ana, vi as notícias sobre você. Estou impressionado com o que conseguiu." Ana respirou fundo antes de responder. "François, o que você quer?" "Quero me desculpar. Por tudo. Por ter destruído nossa vida. Por ter colocado você e Gabriel em uma situação impossível." A voz dele soava genuinamente arrependida. "E quero que saiba que estou orgulhoso da forma como você reconstruiu tudo." Ana ficou em silêncio por um momento. Durante 4 anos, havia esperado por esse pedido de desculpas. Agora que chegara, percebia que não precisava mais dele. "François, aceito suas desculpas, mas nossa vida juntos terminou há muito tempo. Espero que você encontre seu próprio caminho quando sair da prisão." "Ana, posso perguntar uma coisa? Você é feliz agora?" Ana olhou pela janela do hotel, vendo as luzes de Paris brilharem na noite. "Sou mais feliz do que jamais fui, François. Descobri que sou muito mais forte do que imaginava." Quando desligou, Ana se sentiu completamente liberta do passado. François era apenas uma memória agora, uma lição aprendida, um capítulo fechado. No voo de volta ao Brasil, Ana revisou os documentos do novo contrato e planejou os próximos passos da expansão internacional.
A Cavalcante Holdings estava se tornando uma das principais consultorias da América Latina, com escritórios no Brasil, França e planos para abrir operações no México e Argentina. Mas mais importante que o crescimento empresarial, Ana sabia que havia encontrado seu verdadeiro propósito: usar seu sucesso para criar oportunidades para outros, quebrar preconceitos sobre valor profissional e provar que segundas chances realmente existem. Quando o avião pousou em São Paulo, Gabriel estava esperando no aeroporto com um buquê de flores e um sorriso que iluminava todo o terminal. Mãe, bem-vinda de volta à sua verdadeira casa. Ana abraçou o filho, sentindo que finalmente havia encontrado não apenas sucesso profissional, mas paz interior. Ela havia passado de faxineira invisível a executiva internacional respeitada, mas mais importante, havia se tornado um exemplo vivo de que a vida sempre oferece uma segunda chance para quem tem coragem de agarrá-la. Ana Cristina Dumont Silva não era mais a mulher que havia perdido tudo na França. Era a mulher que havia reconstruído tudo no Brasil e que agora estava pronta para conquistar o mundo novamente, mas desta vez, nos seus próprios termos, com sua própria força e com a sabedoria que só vem de quem já tocou o fundo e encontrou forças para subir. A jornada de volta ao topo estava completa, e o futuro, pela primeira vez em anos, parecia infinitamente promissor. Fim da história.